Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. Eu quero ajudar você hoje com as palavras de Jesus em João capítulo 2, e elas são muito interessantes e elas vão ajudar a fortalecer muito a sua fé. E elas vão mostrar a razão de muitas vezes Deus permitir que coisas ruins aconteçam conosco, ou como é muito comum na maioria dos cristãos, passar por períodos de aflição e de sofrimento. E falar isso não é novidade para você, e falar isso também vai alcançar todas as categorias de cristãos, porque não exista cristão que não passa por alguma espécie de adversidade. E a pergunta que sempre vem a você é: Deus, por que estou passando o que estou passando e qual a finalidade do Senhor permitir dor, sofrimento e angústia? João 12, versos 20 em diante, vão te ajudar. Venha comigo, preste atenção. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. Filipe, um dos discípulos de Jesus. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Então, uns gregos vieram para adorar durante a festa e pediram para Filipe permissão para falar com Jesus. Eles queriam falar com Jesus. Filipe, então, foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, Filipe chegou com André e foram até Jesus. Jesus, tem uns gregos aí que querem falar com o Senhor. Agora veja que resposta interessante, parece até estranha, que Jesus deu. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Que mensagem estranha que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando aqui? Esses gregos queriam falar com Jesus. Gregos aqui eram gentios. Até então, o Senhor só tinha atendido a judeus. Os milagres eram feitos com judeus, as curas, as ressurreições. E ele não tinha ainda se manifestado aos não-judeus. Aí é gregos, bárbaros, qualquer um, os gentios. Com essa resposta, Jesus está querendo dizer o quê a eles? Olha, os gregos querem falar com o Senhor, Jesus. E Jesus responde: ainda não. Como ainda não? Jesus se compara a um grão de trigo. Ele fala: se o grão de trigo cair e não morrer, fica ali só, mas se cair, dá muito fruto. Jesus está dizendo: o grão de trigo, ele, Jesus, ainda não morreu. Crucificação. É somente com a crucificação que agora o evangelho, que Jesus estaria disponível para os gregos, para os gentios. Até então estava restrito apenas à jurisdição de Israel. Com a morte, ele possibilita agora que o evangelho alcance além das fronteiras de Israel. Ok? Mas eu estou usando esse texto para dizer o quê? Que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, porque o trigo, para germinar, ele se quebrava. Era plantado debaixo da terra e quebrava. E nessa quebra, nessa morte, germinava onde nasceria a planta que daria o trigo. Se isso não acontecesse, ficava só a semente. Agora, se ela morresse, cresceria e daria muito fruto. A mesma coisa com você, queridos irmãos. Muitas vezes, Deus te quebra, Deus te lança no solo, Deus te enterra, Deus te mói, Deus te quebra através da tribulação,
da aflição, das perdas familiares, a perda de um ente querido, uma doença grave, um acidente que você sofre, uma humilhação, uma frustração, que não é legal, é ruim, dói, humilha. Quanta gente já não derramou copiosas lágrimas nessa vida? Quanta gente não sofreu humilhações terríveis? Quanta gente não passou necessidades que a maioria desconhece? Para quê? Com qual finalidade? Jesus está dando resposta. Ele quer que você frutifique. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você cresça. Então, o objetivo de Deus permitir você passar por tudo isso é para que você não fique somente o grão, ou seja, uma pessoa estéril, um cristão infrutífero, sem relevância, sem importância, sem expressão nessa sociedade. O desejo de Cristo é o contrário, que você exerça influência, que você cresça na graça, no conhecimento, na ousadia, na santificação, que você ganhe almas, que você tenha o caráter trabalhado, treinado. Essa é a ideia e essa é a finalidade. Por isso ele está quebrando você. Então, no presente momento, não parece ser uma coisa boa, mas ruim. No presente momento, não traz alegria, e sim tristeza. Mas esses são os meios que Deus, em sua sabedoria, escolheu para nos treinar, para nos aperfeiçoar. Então, é por isso, irmão, o Senhor tem intenção que você dê muito fruto. O Senhor tem intenção de te usar. E Ele não vai usar ninguém inexperiente, imaturo. Alguém que não carregue com Ele marcas, que não tenha exercitado a sua fé, que não saiba o que é gastar tempo com Ele de joelhos, que não tenha derramado copiosas lágrimas. Isso está te fazendo um cristão melhor. Então aí você descobriu. Foi isso com Jesus. Jesus, como grão, foi atirado na terra morto, açoitado, cuspido, transpassado, moído. Mas ele deu muito fruto. Quanto fruto ele não deu? Eu, você, são frutos do sofrimento de Jesus. A terra inteira e mais gente a cada dia, a cada ano estão sendo salvas, são frutos do sofrimento do nosso bendito Senhor e Salvador, que morreu na cruz. Então, que essas palavras consolem você, sua família e todos que estão do seu lado. Talvez hoje você está na parte só da quebra, da morte, mas chegará o dia que você estará vivendo a sua colheita, as suas realizações. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesse dia, na paz de Cristo.